Pessoal, nós estamos retornando, agora a gente vai falar do nosso quadro de composição. Lembrando que, né, se você está em 2, se você está em 3 no seu município, você precisa fazer isso coletivamente. Se você está sozinho, articulador, é importante que você também colha outras informações aí para que você possa elaborar esse quadro, ok? Esse quadro ele tem algumas informações aí para você pensar que requisitos nessa composição dessas categorias eu vou escrever lá na lei, tá bom? Pode passar. Denise, só um minutinho, eu li a mensagem ali, Keila, que a Denise falou assim, minha articuladora, sei lá, a pessoa do meu município não recebe nada. Isso é importante que vocês saibam, é assim, a gente encaminha todas as informações por e-mail que as pessoas se inscreveram naquele link de inscrição. Se alguém escreveu algum e-mail de maneira incorreta, não está recebendo por isso. Então, assim, o que precisa ser feito? Você, articulador, percebeu que alguém não está recebendo, entre em contato com o Ivan, ou comigo ou com aquele, e diz, precisa corrigir este e-mail, porque essa pessoa não recebeu, porque ela não é articuladora. Os informes diretos que a gente passa pelo WhatsApp, que a gente tem feito, só vocês, articuladores, recebem. Quem é professor, que vocês indicaram, eles não recebem mesmo. E nem vão entrar no nosso grupo, porque o grupo é dos articuladores do GAFS. A gente utiliza ainda hoje o canal lá do WhatsApp, que é um meio mais direto, mas Ivan vai dar aqui hoje um outro caminho alternativo que todo mundo que está inscrito vai acessar pela plataforma. Que é outro lugar. Agora, sim, essas informações mais, vamos dizer, diretas, só vocês, articuladores, vão receber. E aí, o papel de vocês é esse, recebe e passa para os outros. Agora, tudo que é referente ao curso, todo mundo que foi inscrito recebe pelo e-mail que se cadastrou. Se ele não fez a inscrição, lembra que teve uma confusão? Mas tinha um link. A gente criou um link de inscrição para a gente saber quem eram as pessoas, e a outra, o outro era do Avamec. Quem só se inscreveu no Avamec não está recebendo, tá bom? Então, vamos lá. O quadro é esse que a gente está trazendo aí. Repara que o quadro começa bem grande, dizendo assim, Lei 14.644, porque esse daí tem que ser igual Bíblia, né? Tem que ser o nosso documento de grande referência nesse momento. Nós, articuladores, nós, cursistas, desse processo de formação, precisamos nos deter nessa leitura desta alteração da LDB que ocorreu. Então, começa lá. O artigo 14, que ele já explicou, mas é só para vocês entenderem esse quadro. Todo mundo está... Primeira pergunta, todo mundo está com o quadro em mãos? Porque quem não está, vai ficar mais difícil para poder acompanhar o que a gente está fazendo. Beleza, um monte de gente botando um like aí. Então, fala lá. Tudo que já foi explicado, e eu já vou direto para o quadro para não perder tempo. Aí, o exercício é esse assim, município, qual é o seu município, para a gente poder saber. Repara que não está cursista, está cursistas, porque a gente está acreditando que em cada município tem mais de uma pessoa. E se não tiver? Vamos dizer assim, no meu município só estou eu inscrita. O ideal é que você, nesse momento que a gente está na oficina aqui remota, comece a fazer esse quadro, mas depois converse com pessoas dentro da sua secretaria, até para você ver se você está realmente no lugar certo, porque quando a gente conversa entre os pares, fica mais fácil. Então, assim, é por isso que eu brinquei ali. Estou vendo Silma, porque Silma trabalha comigo em Macaé. Nesse momento, eu não estou em Macaé. Lá, Silma está na secretaria, eu estou em casa, trabalhando de forma remota, porque eu cheguei ontem de madrugada, não dei conta de ir para Macaé. Né? E aí a chefe autorizou ficar trabalhando de forma remota. Mas ela está fazendo lá, eu estou fazendo aqui, quando a gente chegar juntas, a gente vai conferir. Então, é um quadro por município. Aí, o que vocês vão marcar aí? A legislação, vocês vão pegar esses documentos que vocês já têm em mãos, e se não têm em mãos, vão buscar na secretaria e vão marcar se o documento que vocês têm do Conselho Escolar é uma lei, é uma resolução, é uma portaria, é um decreto ou é outro. Aí, por que tem outro? Você vai falar, mas existe outro ato normativo? Existe. Tem secretarias que trabalham por ato normativo 1, ato normativo 2, tem lugar que trabalha por comunicado. Enfim, vocês vão colocar, vão assinalar
como X, qual é o documento que fala sobre o conselho escolar. E se não, nenhum desses nomes aí contemplar você, você vai entrar na categoria outros e vai denominar. Todo mundo fazendo, aí olhando o que está em mãos e fazendo. Um minutinho aí, né, Ivan, para o pessoal olhar e ver. Conseguiram achar aí, pessoal? Procurando aí nos documentos. Se conseguiram achar, pessoal, para sinalizar para a gente aqui, dá um likezinho que achou, que já marcou, para a gente poder entender, tá bom? Só o likezinho que fica mais rápido. Isso, só para a gente ter noção se vocês fizeram. Show. Beleza? Ai, que lindo, as mãozinhas estão subindo. Estela, pode falar? Tá fechado, Estela. A gente não está ouvindo O microfone vocês. está fechado, Estela. A gente te vê, mas a gente te ouve. Tá fechado. Vamos lá, Marcinha. Vamos lá. Estela, escreve no chat, porque a gente não te ouve. Processo de seleção. Vocês vão buscar aí nos documentos agora. Qual é o processo de seleção para o conselho escolar, tá? É o conselho escolar. É eleição geral, ou eleição por chapa, ou eleição por segmento. Aí você vai falar, ué, mas você disse lá atrás, e Keila também, que agora não pode mais. Mas a gente está trabalhando com o que vocês têm hoje, tá? É só para vocês saberem. Então, assim, vamos dizer, eu vou usar o exemplo. Se Friburgo, por exemplo, colocar lá que no documento encontrou eleição por chapa, ela vai marcar a eleição por chapa. E ela já sabe, depois do nosso encontro de hoje, que esse é um ponto que está fora da curva no município e precisa alterar. E aí algumas pessoas colocaram no chat. Precisa fazer isso quando? Agora? Então, assim, o agora é fazer esse exercício de releitura dos documentos. A Estela está colocando, não tem documento. Então, no município de Estela, qual é o seu município, Estela? Não sei. Se não, põe aí para mim, por favor, já que você não consegue abrir o microfone. Se no município de Estela não tem documento nenhum, o trabalho de Estela é a pegar esse quadro aqui, já sabe que precisa, a partir desse quadro, apresentar para o seu secretário ou sua secretária que precisa constituir o seu conselho escolar, baseado em quê? Na alteração da lei, que é a 14.644. Vocês vão precisar fazer esse exercício. Procurar os secretários. Ah, não, no meu município já tem, mas eu entendi aqui que tem, no meu está eleição por chapa. Preciso conversar com o meu secretário ou a minha secretária, que a gente vai ter que alterar esse documento. Ah, meu secretário não quer fazer isso agora porque está num processo eleitoral aí, de troca de... Ok, mas ele precisa saber que se ele não fizer agora, ele já tem que colocar isso, por exemplo, para a equipe de transição como pendência. Se for ocorrer uma transição, por exemplo, se não for um período de reeleição, tá? O que a gente está chamando a atenção é para isso. Márcia, Friburgo é por segmento. E também tem um pedacinho que fala que se não tiver quórum, não tiver muita gente para se candidatar, aí pode ser por aclamação. Graças a Deus a gente conseguiu 99% eleição, voto, urna, cédula, aquilo tudo bonitinho. Mas no nosso documento fala que se não tiver, pode ser por aclamação. Tá, mas aí, ó, Raquel trouxe, Raquel trouxe uma questão importante. Não vamos confundir, porque isso aí é a forma da eleição. Aqui a gente está chamando o processo é assim, que a gente precisa desmistificar isso por conta dos documentos anteriores. Alguns documentos são por chapa. Chapa a gente já sabe que não pode mais. Não pode, não é porque Márcia não quer ou Keila, não. Não pode porque está posto na alteração da LDB que a eleição é entre os seus pares. Então, é essa a primeira questão. Quando Raquel traz a eleição por aclamação ou voto secreto, aí é a forma, é o regime de votação. E aí, uma coisa é eleição entre os pares, e agora como que os pares vão ser eleitos? Por aclamação? Por voto secreto?
Como é que vai ser? Aí é uma outra etapa. Então, assim, isso também vai ter que ser visto lá no seu documento. Tem municípios que admite por aclamação e por votação. Tem município que diz que não, só pode ser por voto secreto. Se é voto secreto, aclamação não pode, porque aclamação as pessoas se expõem, levantam as mãos ali publicamente. Então, isso é importante. Alessandro e Estela estão na fila. Podem falar quem conseguir abrir o microfone primeiro. Alessandra. Alessandra, olha só, aqui no nosso município, aqui em Saquarema, a eleição é por segmento e ela pode ser tanto por aclamação como por voto, com urna, tá? Porém, essa eleição ela é feita um edital para que todas as escolas façam essas eleições no mesmo tempo. Então, eu fiquei assim, o processo de seleção é eleição geral com eleição por segmentos, eu só boto eleição por segmentos. Então, o que a gente chamou atenção é assim, é para vocês olharem os documentos, como você disse. Sim. Como os pares elegem os seus pares, Sim. Vamos pensar no caso que eu dei o exemplo do professor de segundo segmento. Se a gente fizer um dia único, principalmente para esse segmento eu não sei como é essa Saquarema, estou dizendo na realidade que a gente tem aqui. Os professores do segundo segmento, se eu colocar, por exemplo, um dia único, numa segunda-feira, eu tenho professores do segundo segmento que não trabalham segunda-feira, só trabalham quinta e sexta. Ele não vai poder participar desse processo eleitoral. E aí, como os pares elegem os seus pares, seria justo, seria bom a gente deixar esses outros professores de fora? É que normalmente são dados 3 dias, exatamente por causa disso. Então, pronto. Então, assim, não é um dia único, entende? Então, é uma eleição só com esses 3 dias. Tá? Sua eleição é por segmento, Alessandra. Sim, é por segmento. Então, agora eu entendi. Tá bom? Tá. Isso é a oficina, tá, gente? É para a gente entender. Tirou dúvida. Estela continua com a mão levantada. Consegue abrir, Estela? Consegui. Ótimo. Então, bom dia. Na nossa escola, nosso município, né, é feito por segmento, mas não tem nada de eleição, não. Então, o diretor convoca os pares, né, as pessoas, e faz a pergunta, quem aceita, explica, e quem quer, aí dá um nome. A gente monta o quadro e faz a composição. Então, agora nós precisamos adequar nesse novo modelo. Isso. Na verdade, assim, se ele faz uma... É isso? Vê se eu faz uma reunião. Ele faz uma reunião e faz uma indicação prévia. Ivan, fulano. As pessoas concordam ou não, é isso? Não, pergunta. Quem aceita aqui, entrar aqui com o representante de pai? Aí a pessoa, eu aceito, preciso do suplente. Eu também vou ser suplente. É assim. Então, é uma eleição, não deixa de ser. Não é, Márcia. Né? Não, entre aspas. Não votam, né? Eu me candidato e já sou do... mas não tem assim, os pares não votam. Os pares não votam. Tá, todo mundo que está na Assembleia vota naquela pessoa. Não pode. Não vota, Márcia. Não pode. Quem quer participar do conselho? Eu. Então tá, você já é do conselho. Não, isso não. Entendeu? Não. Aí, Estela, muita calma, né? Aí você vai precisar... Qual é o seu município, Estela? É Porciúncula. Porciúncula. Você tem uma legislação em Porciúncula? Temos. E a legislação fala o quê? Ela fala que é assim? Na legislação, nossa, eu tenho que dar uma olhadinha de novo, para não falar nada de eleição. Porque, às vezes, Estela, está na legislação uma forma, mas a escola vem fazendo de uma outra forma. É isso que Márcia falou, né? Por quê? Porque, gente, olha só, eu faço uma reunião de pais, passo em todas as salas e pergunto, quem quer fazer parte do conselho escolar? E consegui 3 para pais, consegui 2 para professores e monto o conselho escolar, né? Isso pode. Né? Não, meu amor. Não. Eleição por seus pares. Não, tá. É isso aí. Isso seria, Estela, uma inscrição. Isso. Então, eu tenho que passar para aquela toda... Olha, eu vou lá e me candidato. Quem quer de pais? Eu sou pai, eu quero participar. Aí depois o pai tem que ir lá confirmar se eles me querem como representante. O que a escola faz é uma pré-seleção, é uma inscrição. Isso. Então, que nem agora, Estela. Olha a nossa eleição.
né? Nós temos candidatos a prefeito. Essas pessoas não são prefeitos, elas são candidatas. O povo tem que ir lá e dizer, ó, eu quero ele. O fato dele se pré-candidatar, ele não é. Enquanto o par não for lá e confirmar. E essa é a mãe lá do menino da 31A, e ela é boa. Ela vai fazer depois. Ela se pré-candidatou. Né? Vocês já estão no caminho, não está errado, não. Vocês já estão no... Quer dizer, perante a lei agora não pode ser mais assim. De acordo ali com a lei, né? As pessoas voluntariamente se inscreveram. O que precisa agora organizar? O processo eleitoral, porque só a inscrição não me dá direito. Quem vai me dar direito de ser só é o meu par que vai votar em mim. O par que vai votar. Tá, eu até anotei isso direitinho, entendi. O outro erro, Estela, era porque, assim, se estão todos juntos, professor, pai, aluno, aí ninguém está... Assim, é uma confirmação de assembleia, não dos seus pares. É isso que quer dizer. Você lembra que a gente explicou? Pai vota em pai, professor em professor, aluno em aluno. Então, isso é importante a gente revisitar. Agora, sim, aí, Raquel. O que chama atenção, de novo, que você já falou, é assim, se na sua legislação está escrito que pode essa forma... podia até antes de estar escrito na alteração da LDB, porque nenhuma lei menor pode ferir a maior. Então, assim, então, ó, secretário, a nossa lei está ferindo, vamos dizer que isso é permissivo lá depois. Permitia antes, que não tinha isso escrito, que ele falou antes era assim, constituir seus conselhos escolares ou equivalente. E aí cada um fazia de acordo com o seu sistema de ensino. Agora não. O sistema de ensino tem que fazer de acordo com a alteração da LDB, que traz os critérios. Então, mudou o caráter, tá bom? É de acordo com o que agora fala, dá licença um pouquinho, na lei 14.644. Tá aqui, não, nós já estamos alterando. Tá bom, minha querida. Vamos lá. Tem muita agora, gente e essa ficha? E essa ficha que eu não tenho? Tá no grupo. Tá no grupo, Estela. Tá. Hoje Ivan vai tirar esse negócio só do grupo, que vocês vão já saber. Olha só queria falar uma coisinha rapidinho antes de deixar o Vilma, Paula, só um minutinho. A gente não pode discutir particularidades de cada município aqui, porque senão a gente vai levar hoje o dia inteiro. Eu gostaria só de vocês, assim, tem dúvida em relação a buscar o que é eleição geral, o que é eleição de chapa, eleição de segmento? Se não tem, por exemplo, porque assim, foi ótimo, mas vamos usar só o caso da Estela como exemplo, senão a gente vai ficar aqui, né, Keila, até 10 horas da noite discutindo. Então, assim, se não resolveu aqui, depois entra no privado, a gente conversa, para não demorar tanto essa questão da oficina, tá? Então, assim, se tiver dúvida em relação a isso, eu peço para que vocês abaixem a mão. Se for em relação a alguma coisa que a gente não abordou aqui, pode falar. Tá bom? Obrigada, gente. A questão das dúvidas, vou deixar claro aqui, Márcia, a questão das dúvidas, por favor, coloquem no chat, sabe por quê? Porque no chat vai ficar tudo gravado. E aí a gente vai fazer ali um apanhado de todas as informações. Show. Porque lá na plataforma a gente também vai ter um treinamento para os iniciantes, que a gente sente essa necessidade. Então, fiquem tranquilos que a plataforma vai trazer bastante coisa para aliviar a angústia de vocês. Aí deixa registrado, assim, porque que Ivan falou, a gente pode criar igual o FNDE faz muito, né? Perguntas frequentes. Isso. E aí a gente coloca lá e você, se tá ali... perguntas frequentes, aí a gente faz a pergunta e coloca as possíveis respostas. Se não tá, aí sim entra em contato. Agora, caso tá ali, de repente, você é auto-instrucional, tá certo? Nádia, pode falar? Nádia, Vilma? Ou era só porque vocês tinham levantado, já foi contemplado? Já foi, né? Foi contemplado sim, Márcia. Obrigada. A fala da Keila foi bem esclarecedora. E aí, entendi que quando tem aquela inscrição anteriormente e depois há uma eleição, aí é considerado. Mas se parou nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, né? Tá bom? Gente, olha só. Como eu falei no início, é o micro separando para o macro. Os pré-candidatos, os candidatos, eles já estão eleitos? Eles só são candidatos.
Então, na eleição do Conselho Escolar, até na minha organização da eleição, eu tenho lá os períodos, como a gente tem agora. Os períodos dos pré-candidatos, daqui a pouco eles vão ter que ir lá no TRE firmar sua candidatura e depois vem a eleição. O período que eles têm de fazer a propaganda, lembra? A gente pode fazer esse ensaio na escola, é o mesmo ensaio. Tá? É o mesmo ensaio. Os pré-candidatos, estou lá, eu sou pré-candidato. Né? Daqui a pouco minha candidatura vai ser formalizada, eu vou ter o período que eu tenho para fazer a minha propaganda, falar, pedir meu voto dentro daquelas regras, e daqui a pouco vai ter o dia da eleição. E aí sim, a comunidade vai confirmar se ela me quer representando ou não. Tá? Perfeito. Então, É vamos isso, lá. é o mesmo rito. Nádia? Nádia? Acho que já foi. Então, vamos lá. Então, é isso. Esse processo de seleção, vocês vão olhar e seguindo essas orientações que a gente está dando. Depois, mandato é de 1 ano? De 2 anos? 3 anos? 4 anos? Ou é um outro período? Aí, assim, por que a gente colocou isso aqui? Só para vocês terem essa noção do que está escrito lá no documento. Lembrando que, se tiver mais de 4 anos, já deixa de ser um processo de eleição, porque tem que ter essa renovação. O Roberto Júnior fala muito isso para a gente, né? Que o conselho, quando a gente forma um conselheiro, aí daqui 2 anos eles mudam, porque é isso mesmo, é um círculo, é cíclico. Porque se ficar os mesmos personagens uma vida inteira, não é mais eleição, é uma ditadura, né? A vida inteira a gente vai estar lá. Então, é preciso que vocês olhem nos documentos de vocês e vejam qual é o período. Pode passar, Ivan, aqui. Aí a gente separou essa questão da comunidade escolar e local, para vocês terem noção, a gente meio que classificou para vocês entenderem. O que a gente chamou de comunidade escolar? O público da educação lá, diretores, professores, orientadores educacionais e pedagógicos, supervisor e profissionais de apoio escolar. E o público atendido diretamente dentro da escola, que também é a comunidade escolar lá, né? Alunos, pais e responsáveis. Quem a gente chamou de comunidade local? Os vizinhos, o comércio, a associação de bairro, o clube, os templos religiosos, as lideranças locais. Essas são as possíveis pessoas que a gente identificou. Tem outras? Vocês vão colocar aqui. Quem é que vocês estão chamando de comunidade local? É essa comunidade que está fora da escola, no externo da escola, mas que contribui com a escola. Não é qualquer um, tá certo? Vamos lá, para o quadro aqui. Sobe mais, Ivan, por favor. Aí vocês estão com eles, aí a gente colocou aí, categoria, né? Comunidade escolar e profissionais, aí a gente fez aquilo, profissionais da educação. Quem são os profissionais? A gente pegou lá, de acordo com a alteração da LDB, e colocamos. Categoria, diretor, nato. Aí, assim, número de representantes. No caso do diretor, aí a gente tem que pensar. Ele é o representante nato, mas na lei de vocês, está dizendo lá que tem um titular e um suplente? Por que a gente está chamando atenção? Algumas legislações que a gente já leu traz, assim, que o diretor, membro nato, é só o geral. Então, se ele é só o geral, não tem o suplente. Então, esse quadrinho aqui, vocês vão colocar, não se aplica para suplente. Por quê? Porque na sua legislação só tem o geral. Em outras, a gente tem escrito assim, o membro nato é o diretor geral e, na sua ausência, é o diretor adjunto. Por que a gente está chamando atenção para isso? Que se isso estiver escrito, esse diretor adjunto, ele não concorre num processo eleitoral dentro daquela categoria que está na LDB, que é administradores escolares. O adjunto, se ele tiver escrito que o membro nato é o diretor geral e, na sua ausência, é o diretor adjunto. Agora, não, na minha escola, não, na minha legislação só diz que é o diretor geral. Então, ele não tem suplente. Se ele, na ausência dele, não tem um suplente para membro nato. E aí, quem vai exercer a função, então, na condição do conselho escolar? Vocês vão ter que olhar o estatuto ou o regimento de vocês, que, por exemplo, em alguns casos vai dizer lá que é o vice, que o diretor é membro nato, mas ele não é o presidente.
São aquelas discussões que a gente sempre faz. Tem lugar que o diretor é membro nato e presidente. Tem outros lugares que o diretor é membro nato e ele pode ser eleito presidente. Pode, mas ele, às vezes, não é. E aí, assim, quem é que assume, então, na ausência? É o vice-presidente. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Por isso, esse quadro, para vocês fazerem esse exercício, para poder ajustar, para poder ver o que é melhor, para a gente discutir, para a gente ter esse entendimento. Então, é isso. Número de representantes é isso. Quantos? Está escrito lá na sua lei. Ah, é só um. Quais são os requisitos de participação? Lembra que a gente fez essa oficina na 1, que quando a gente trabalhou as funções, que a gente falou que a gente fez baseado no documento da professora Cefisa, que ela falava assim, quais são os requisitos? Quer dizer assim, quais são aquilo que é obrigatório para eu estar lá naquela função. Então, assim, o que é obrigatório? Quais são os requisitos que são obrigatórios para eu ser diretor membro nato? De onde vocês vão buscar essa informação? Como é que o diretor chegou a ser diretor e membro nato lá no Conselho Escolar? Vocês vão revisitar o que ele preenche lá para o centro escolar, que ele preenche lá para aqueles questionários socioeconômicos da prova do SAEB agora, né? Que já foi a prova Brasil, que fala assim, como é que ele é, se ele foi eleito, qual é o requisito? É por eleição? É por um processo de faz uma prova? É por um concurso? Como é que esse diretor passa a ser diretor? É um concurso? Que é o caso, por exemplo, de São Paulo? É porque ele foi eleito? Não, é porque ele fez uma prova e certificou e ele teve direito lá, por exemplo, no Paraná eu vi isso, eles fazem tem vários caminhos, mas um deles é um tal de banco de talentos, que é um grupo de diretores que faz uma prova e eles ficam classificados como talentos para serem possíveis diretores na ausência de um processo eleitoral, a secretaria vai lá e busca. Então, como é que esse diretor, qual é o requisito para ele ter chegado lá, para ele depois receber a titularidade de ser membro nato, porque já está posto em lei que todo diretor é. Tá? Então, qual é o requisito? Aí depois vai para o próximo. Professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores. Qual é o número? Por que a gente está falando de qual é o número no conselho escolar? Porque vocês vão ver que tem atos normativos que vai classificar por número de estudantes. Aí vem assim, escola até 500 alunos, tem que eleger 2 professores titulares e 2 suplentes. Escola com mais de 500 alunos, tem que eleger 4 professores titulares e 4 suplentes. Tem atos normativos que não vem número, só diz que precisa ter professor e não diz o número. Então, assim, se não diz o número que dita essas regras, todo mundo pode, então a gente está chamando atenção para isso. Tem documentos muito vagos, tem documentos muito complexos que estão amarrando, e aí tem vários articuladores que entram em contato comigo e que ele diz assim, lá no nosso documento está dizendo que tem que eleger 4 professores, mas não tem 4 professores que se candidataram, só tenho 2. Então, dentro da sua legislação, tem algum dispositivo escrito que, assim, na ausência de suplentes, por exemplo, se admite só os titulares? O que está escrito? É isso que a gente está chamando a atenção para vocês. É preciso olhar esse documento com esse cuidado. Por que a gente está falando isso? Porque quando começa a ter essas implicações legais, assim, tem que fazer o documento, alguns municípios, alguns de nós, pela pressa, copia e cola, nem sabe que está copiando e colando, é para dar conta. E depois a gente vai ver que não se aplica. A regra de São João é boa para São João, mas não é boa para Rio das Ostras. Então, assim, mas ter essa representação de professor, agora eu tenho que ter. Agora, se o número para Rio das Ostras sei lá, o ideal são de 4 professores e para aquele que já tem um processo, que as pessoas já participam, que tem muita gente, que todo mundo quer participar, precisa ser para 6, é outra conversa. Então, é isso que vocês vão ter que olhar os documentos e colocarem aqui qual é o número de representantes, se está lá posto quantos para titulares e quanto para suplente. Lembrando que, assim, não pode ter desequilíbrio nesse sentido, por isso está lá a paridade. Qual é o requisito para ele ser um professor
para adentrar aqui. Como é que ele chegou lá? Como é que ele vai ser eleito? Vai ser, igual a gente está falando aqui, o requisito é eleição entre os pares, eleição em 2 dias, eleição por voto secreto, não sei o que, tem que falar quais são os requisitos que o seu município estipulou para eleger esse segmento, essa categoria. Tá certo? Nádia, levantou a mão de novo. Pode falar, Nádia. Nádia deve estar com problema no microfone. Oi, Alessandra. Oi, olha só, aqui no nosso município, o que que acontece? Nós tínhamos uma representação da parte técnico-administrativo-pedagógico, né, que ainda está em vigor, porque o nosso novo estatuto ainda não foi aprovado. Esse técnico administrativo-pedagógico, ele entrava orientador educacional, orientador pedagógico, inspetor escolar, coordenador de turno, secretário e auxiliar de secretaria. Era separado dos demais servidores, né, e dos professores. Os professores eram só professores. Regentes. Regentes, exatamente. Então, agora vai ter que adequar, entendeu? Não, sim, a gente já está adequando, mas como você falou, o que que acontece? Aqui para a gente, hoje, o que está valendo ainda é o antigo. Isso, perfeito. Como é que eu boto isso nesse quadro? Já que nesse quadro de vocês aqui, vocês já colocaram a categoria 1, que é professores, orientadores, tudo junto. Alessandra, não somos nós, é a legislação, tá? A legislação organizou assim. Essa categoria a mais que você tem, ela vai ter que se enquadrar aqui, junto com esse quadro aqui, no item 1, né? Aí vai ter professor, orientador, todo mundo está nesse quadro aqui, de docência e de apoio à docência, que a LDB fala. Não, lembro, isso nós já fizemos. Eu acho que o que ela está perguntando... Está aqui dentro, tá? Ele já está aqui, ele vai ter que entrar aqui dentro, senão você vai ficar com mais uma categoria. Sim, nós já fizemos essa adequação, porém ainda não foi votado o nosso novo estatuto, entendeu? Mas, então, como a gente tem que utilizar o antigo, que é o que está em vigor, é o que eu estou perguntando, como é que eu insiro isso? Então, insere mais uma categoria que você tem. Isso que eu ia sugerir, Alessandra. Não só para a Alessandra, para todos os outros. O que a gente quer aqui é que vocês façam um retrato fiel do que vocês têm hoje, porque é um diagnóstico. Pensa que isso aqui é como se fosse um raio-x. Então, assim, não é, eu ainda vou fazer. Então, não. Aqui é para responder o que você tem. Aí, o que você vai fazer? O quadro está aí disponível para vocês. Vocês vão fazer, não tem aquele antes e depois? Esse é o que eu tenho hoje. Então, assim, para eu revisitar a minha legislação e adequar, eu já sei que eu vou ter que mudar. Então, eu vou fazer uma anotação num outro quadro, depois dizendo assim, eu já sei que eu não tenho isso, eu tenho professor separado desses outros. Eu vou ter que alterar a minha legislação nesse item para isso, mas aqui é para você colocar mesmo. Então, aqui, professores, orientadores, eu vou dizer assim, número de representantes, de quantos professores? São 2. Quantos de orientadores aqui? Lá são mais 2? Então, eu tenho um quadro maior? É isso que a gente está dizendo. Vocês vão escrever o que está posto no ato normativo hoje. E aí, vocês podem até colocar aqui nesse requisito, como é que eles entram e botar uma observação. Já verifiquei que vai ter que ser alterada essa composição nesta organização que eu tinha anteriormente, entendeu? É isso que a gente quer. A gente quer um diagnóstico de vocês. Que você tem. Que você tem, até para o GAFSE ter um retrato do universo Estado do Rio de Janeiro. Porque se hoje a gente fosse, por exemplo, responder pelo Estado do Rio de Janeiro, a gente ia falar assim, por exemplo, 50%, estou dando exemplo, tá? 50% do Rio de Janeiro já está adequado com a questão da lei. Ou não, só 20% dos municípios já estão iguais à lei. É isso que a gente tem que fazer, por quê? Para demonstrar o que a gente precisa. Por exemplo, até para o MEC, lembra que a gente está falando um tempão, está sendo um laboratório? Se o MEC quiser fazer um novo
formato de curso, é bom para que eles entendam, por exemplo, que esse é um problema. As pessoas ainda têm as legislações que não se adequam ao que está no posto atualmente. Então, é preciso fazer um módulo de curso inteiro que faça as pessoas caminharem para esse novo formato, entende? Então, aqui é o que é real, tá bom? Oi, Estela. Outra dúvida que eu tenho é em relação às escolas menores, que têm pouco número de alunos, às vezes tem só um dirigente. Como é que a gente faz para preencher, para montar essa nova disposição para o segmento? Então, Estela, aquilo que a gente falou, agora, nesse momento, a oficina de hoje, você vai fazer esse raio-x. Você vai colocar exatamente o que você tem. E aí, o que você vai ter que fazer para adequar depois é esse pensamento juntos. Se hoje a gente não tem diagnóstico, não tem nem caminho para poder tratar, que eu quero dizer. Então, assim, o que a gente vai ver? Algumas legislações vão mostrar, lá dentro vai vir um dispositivo dizendo tem que eleger 2 professores, mas se eu não eleger 2 professores, eu faço o quê? Tem que ter pelo menos uma pessoa daquele segmento. O que a gente está chamando a atenção? Que vocês coloquem que está ali. E aí, depois a gente tem que lembrar que tem que garantir que, no mínimo, todas essas categorias que estão postas ali na lei estejam representadas, ainda que seja um. O que a gente quer dizer, assim, essas vozes que estavam silenciadas, que elas não apareciam, elas vão ter que aparecer. Se no seu documento elas não falam desse segmento, significa que vocês vão precisar criar um mecanismo. Agora, qual mecanismo que o seu município vai criar é diferente do meu. Porque, por exemplo, no meu que eu tenho escolas, por exemplo, na Serra, que só o diretor é professor, não sei o quê, porque é uma escola muito pequena. Então, o que eu vou ter que dizer lá no dispositivo? Porque, como o diretor também exerce a função de professor, ele vai ser uma única pessoa, entende? Mas aí é cada um, tá? Muito obrigada. De nada, vamos lá. Então, aqui, entenderam? Vocês vão escrever os números que vocês têm, ou se não tem número. Aquilo que eu falei, não tem, vocês vão botar 0, vocês já sabem que vocês vão precisar conversar com os secretários de vocês se é importante estabelecer um número. Não é importante estabelecer um número, é importante só dizer que todos os segmentos precisam ter pelo menos uma pessoa representada. É isso que a gente está chamando a atenção para vocês. Mas, primeiro, vocês têm que ter o diagnóstico. E ir lá mostrar para o secretário, no nosso diagnóstico, a gente não tem, os orientadores educacionais não aparecem, não. Só tem professor. E aí, assim, então, só dentro dessa categoria, só os professores que vão ser eleitos, entende? Vocês vão anotando quais são os requisitos de participação. Pode ir. Pode passar, Ivan. Aí, aqui embaixo, a mesma coisa, né? Estudantes, qual é o número de representantes? Quais são os requisitos? Os requisitos é o quê? Tem que ter 12 anos? Tem que estar matriculado na escola? Tem que estar matriculado pelo menos 2 anos na escola? Não sei, qual é o critério que vocês têm lá para que esse estudante chegue a ser candidato, por exemplo, para um conselho escolar? Quais são os requisitos? Ele tem que estar cursando o 5º ano de escolaridade? Não sei. Então, vocês vão escrever, não, no meu não fala nada. Nem estudante tem. Não tem nada, 0. Qual é o requisito? Nenhum, nesse momento não há requisito, porque a gente não elege estudante. Então, você já sabe que vocês vão revisitar o documento e vão ter que apresentar uma proposta para que esse estudante tenha, tá bom? Pais e responsáveis, a mesma coisa. Sueli, fala. Sueli? A gente não te ouve. Está fechado o microfone, será? Parece que está aberto, não está. Sueli, a gente não te ouve, não, tá? Vai, Márcia. O outro, comunidade local. Lembra que é esse público do entorno. Então, são aqueles que a gente já nomeou lá em cima, né? E outros que vocês identifiquem. A mesma coisa. Qual o número de representantes que a gente está aqui, está lá na sua lei? Quais são os requisitos? Qual é o requisito? Tem que ter um trabalho pelo menos de 1 ano na unidade escolar, tem que ser, sei lá, uma instituição idônea
por exemplo, igual a associação de... isso acontece muito em Conselho Municipal de Educação, né, Keila? Na época que vai eleger. Que tem os requisitos? Quais são os requisitos? Tem que apresentar a última ata de votação, tem que ter uma carta de apresentação daquela instituição, que é você que representa aquela instituição. Quais são os requisitos? Tem que estar escrito aqui para que vocês possam saber quem são as pessoas. Tá certo? É isso. E aí, o quadro, vocês vão... A gente só explicou aqui. Se a gente estivesse no presencial e vocês iam estar com as pessoas dos seus municípios juntos, vocês estariam fazendo e terminando a tarefa. Como não estão juntos, a gente só explicou, vocês vão fazer isso como atividade e depois Ivan vai explicar como é que vocês vão postar. Mas lembrando o que Keila falou, não é para fazer. Você pode até fazer sozinho, mas depois você vai ter que juntar com o seu colega. Então, assim, não pode ter para Macaé, por exemplo, ou para Rio das Ostras, que são os municípios que trabalham, e que tem outras pessoas inscritas. Em Macaé eu tenho Silma inscrita junto comigo, e a professora Irani, em Rio das Ostras eu tenho a professora Andréia e a professora Jaqueline, junto comigo, e uma técnica da Secretaria Nath, e cada uma de nós postar uma coisa completamente diferente. Não, eu posso até ter feito o meu exercício, do meu entendimento, vou me reunir com elas, num determinado momento, e falar, meninas, vamos aqui bater, esse aqui eu fiquei na dúvida, vamos chegar num consenso do que a gente tem dessa legislação aqui, e vamos postar só uma atividade em nome de Rio das Ostras e em nome de Macaé. Entendido isso? Ok? Então, eu acho que eu terminei, Keila. Isso. Gente, assim, a gente vai copiar as dúvidas do chat, tá? Vamos tentar responder da melhor maneira possível, ok? Eu só coloquei uma observação aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? A participação é um direito humano. Não confundam participação com os requisitos de atividade civil, tá? O Estatuto garante a participação, a opinião, a expressão e a participação da vida familiar e comunitária a crianças e adolescentes. Agora, eles podem assinar um cheque? Estou falando de atividade civil. Não. Eles podem abrir uma conta no banco? Não. Mas eles podem participar, ok? Nós estamos falando de participação, tá? Não estamos falando de atividade de vida civil, que somente a maioridade pode fazer. Agora, a participação é um direito também das crianças e adolescentes, dar a opinião delas e participar da vida comum. As crianças e adolescentes é facultado o mesmo direito que temos a nós. A diferença que são as peculiaridades da idade. E aí, como eu ouço uma criança de 5 anos, como eu ouço uma criança de 6 anos, como eu ouço um adolescente, eu vou organizar esses espaços de ouvir